Olá, bom dia. No mês passado, o governador Flávio Dino sancionou a lei que incentiva a carcinicultura no Maranhão. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar no programa de hoje. O meu convidado para essa conversa é o deputado Júnior Verde, que é autor da lei, do projeto que regulamentou essa lei. Bom dia, deputado. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Vamos começar por esse ponto mais forte, né? Quer dizer, foi um projeto apresentado pelo senhor que se transformou em lei e que agora já foi sancionado pelo governador. Carcinicultura. Vamos primeiro explicar para as pessoas o que é exatamente a carcinicultura. A carcinicultura, ela está dentro de um contexto da aquicultura. A aquicultura, de forma mais macro, né, são os cultivos diversos, desde a criação do peixe à criação, por exemplo, de ostras. Então, no caso do camarão, ele ganha esse nome, né, essa denominação é de carcinicultura. Assim como a piscicultura, né, é a criação do peixe, a carcinicultura do camarão, a ostinocultura de ostra e assim por diante. Então é uma denominação são nomes dentro do ramo da agricultura. Mesmo. Mas vamos lá, carcinicultura, cultivo de camarão. Cultivo de camarão. Então a lei que foi sancionada agora é que incentiva o cultivo do camarão. Exatamente. Esse projeto apresentado pelo senhor. Que tipo de benefícios, quais são os pontos mais fortes dessa lei? O que ela vai trazer de bom para quem faz esse tipo de cultura? Primeiro, o Maranhão ele não tinha essa regulamentação, nós não tínhamos nada que definisse o cultivo desse importante alimento, né, que hoje é muito apreciado por todos. Então nós sabemos, somos conhecedores do setor, fui superintendente federal e na ocasião, no momento que nós pudemos realmente incentivar a aquicultura no Maranhão. Infelizmente, na ocasião, nós não conseguimos avançar na questão da carcinicultura. Hoje, como deputado, temos a oportunidade de formalizar leis e assim o fizemos. É uma lei que, inclusive, ela vem ao encontro realmente do anseio dos aquicultores, porque o Maranhão não tinha essa regulamentação. Nós conseguimos, inclusive, um documento, né, de Brasília, do Ministério, um estudo que foi feito, realmente um estudo técnico de alguns anos, inclusive. O Maranhão ganhou muito com isso, porque nós conseguimos, né, através da ABCC, que era a Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, formalizar uma iniciativa como essa, que é um projeto de lei, e assim, hoje, nesse contexto, nós conseguimos, né, através da sanção do nosso governador, definitivamente colocar a carcinicultura também no contexto hoje da agricultura maranhense. O número de pessoas que praticam esse tipo de cultura aqui no Maranhão, ele já é expressivo, quer dizer, a cultura do camarão no Maranhão, ela já tem assim uma expressão maior, ela já abrange um número grande de pessoas? Infelizmente não, né? Por falta realmente desse regulamento, por falta dessa condição legal, realmente nós não tivemos aqui muitos investimentos nesse segmento, infelizmente. Você perguntou ainda há pouco essa questão, o que foi a importância desse projeto, porque justamente esse projeto visa incentivar justamente este aporte de investimentos para este setor. Isso. Até porque no Brasil nós temos duas grandes referências, uma que é o Rio Grande do Norte e outra que é o Ceará. Então imagine, o Ceará e o Rio Grande do Norte estão despontando realmente no cenário nacional para o cultivo do camarão, e o Maranhão, que tem áreas 4, 5 vezes mais áreas do que esses dois estados juntos. Nós estamos, infelizmente, aquém, ou seja, não estamos desenvolvendo essa iniciativa como deveríamos. Hoje, nós vamos ter a oportunidade de atrair investidores, até porque já tem uma regulamentação que não existia no nosso estado, e estamos agora em outra etapa do processo, que é justamente o zoneamento. Nós podemos definir quais são as áreas realmente que vão ser estabelecidas para o cultivo do camarão. A partir dessas definições, a partir desse incentivo, você acredita que a gente pode aumentar, já que a gente tem um litoral bem maior do que esses outros dois estados, que já estão à nossa frente na questão da cultura? A partir de agora, você acredita que a gente pode ter um incremento nesse Com certeza, acredito. Pessoas? Nós somos entusiastas do setor. Não só acredito, como nós temos trabalhado para cumprir outras etapas desse processo. Essa etapa que é justamente a definição das áreas. Nós temos um amplo estudo, inclusive, feito pela BCC, que demonstra que o Brasil tem mais de 20 mil hectares só na Baixada Maranhense para esse cultivo. Nós podemos até ser o maior carcinicultor mundial, eu tenho falado isso, até porque... Mundial, a gente pode chegar, né, nesse patamar, podemos? Podemos chegar, como ser o maior carcinicultor mundial. Até porque o Maranhão, ele tem muitas áreas de apicuns, salgados, as áreas realmente propícias, os terços da Baixada Maranhense. Nós temos muitas áreas. Se nós realmente utilizarmos essa área para o cultivo do camarão, nós poderemos ser, sim, isso eu não tenho dúvida. Até porque, por exemplo, o Equador, vou dar um exemplo, o PIB do Equador, a carcinicultura é o segundo maior PIB do Equador. Então, se a gente for fazer comparação,
podemos ter divisas econômicas fortes realmente no nosso estado através da política de cassinicultura. O camarão é fácil de cultivar. Por exemplo, a gente tem a questão do peixe, que a gente agora acostumou a saber, a gente se acostumou a ver que o peixe pode ser cultivado quase em qualquer lugar. Ele pode, basta um tanque no fundo do quintal, eu estou falando assim em termos bem populares, basta um tanque no fundo do quintal que você já pode ter uma criação de peixe. Com o camarão, esse processo é mais complicado ou a gente pode chegar também nesse nível de popularização da criação do camarão? É uma questão de manejo. Assim como a questão do pescado é interessante, porque você falou ainda há pouco, em qualquer lugar, de qualquer forma, na verdade, existem técnicas até para você aumentar a produtividade. Sim, claro, eu falei bem. Bem. Pois nós temos que, por exemplo, tem metragem, também a quantidade de alevinos por metro quadrado a ser colocado, né? Tem toda uma preocupação que tem que ser realmente pertinente ao manejo para que nós tenhamos em um pouco espaço muita produtividade. Certo. O camarão não é diferente, agora ele envolve um estudo ainda mais apurado, a técnica também mais apurada, é preciso também a questão da temperatura da água, toda uma análise realmente da biodiversidade, né, do local que ele está sendo cultivado, enfim, tem que ser vários pontos que tem que ser analisados. Nesse ínterim, né, a gente percebe que basta realmente um conhecimento técnico, claro, áreas propícias, e, claro, investimentos, nós vamos ter a produtividade que nós queremos, né? Inclusive, aqui nós temos já apontados, né? O Maranhão, ele já tem alguns exemplos de cultivo que deram certo. O senhor vai me dar no próximo bloco, porque a gente vai fazer um rápido intervalinho e a gente volta para continuar falando aqui sobre esse projeto de cassinicultura no Maranhão. É um minutinho só e a gente vai estar de volta. Estamos de volta para o nosso segundo bloco aqui de conversa com o deputado Júnior Verde sobre o projeto de carcinicultura e outros projetos de desenvolvimento para o Maranhão. O senhor estava dizendo no último bloco, no final do último bloco, quando eu lhe interrompi, que a gente tem exemplos já que podem ser mostrados de um bom uso da carcinicultura, é isso? Isso, o Maranhão tem, né, carcinicultura em alguns pontos. Infelizmente, ao longo dos anos, pela dificuldade do licenciamento ambiental e outros, realmente houve um entrave no setor. E por falta também de uma regulamentação. Hoje, eu acho que nós estamos despontando para o início realmente dessa atividade no estado do Maranhão. É o divisor de águas. Com o projeto que foi sancionado pelo governador, nós temos a oportunidade de atrair investidores, até porque aqui já houve uma grande produção de camarão. A diminuição foi em função da falta de licenciamento, dos entraves realmente do setor, mas hoje nós estamos superando. Probleminhas que realmente dão uma freada na produção. Exatamente. Né? Inclusive, já estive até com o secretário de Meio Ambiente, né, para justamente discutir essas questões. Eu acredito que nós vamos avançar nessa questão, nessa conjuntura, né, de produção no estado do Maranhão. Então, a gente já teve a piscicultura, que já teve esse boom, esse desenvolvimento, a carcinicultura, agora falta ostronicultura. Ostronicultura é um nomezinho complicado, mas vamos lá. Esse também está no seu... Está. Nós passamos alguns anos... nos seus projetos. Inclusive, desde 2010, a gente vem desenvolvendo esse setor também do cultivo de ostra, na questão técnica, de análise, de estudos, até chegar realmente no contexto da atualidade, que nós tivemos, vamos inclusive dar uma boa notícia para o Maranhão, né, porque foi aprovado o projeto, está só em fase de licitação, nós conseguimos definir as áreas para o cultivo, do cultivo de ostra, né, no caso do Maranhão. Nós temos áreas de Humberto de Campos, Icatu, Primeira Cruz. Temos bastante áreas nesse sentido, Temos. Foram, inclusive, áreas de estudos da UFMA, que foi, inclusive, parceira do Ministério, desenvolveu um amplo estudo e apontou essas áreas. Nós vamos ter breve a licitação para que essas áreas sejam cultivadas através realmente da ostronicultura. Mas aí seria um outro projeto para incentivo desse tipo de cultura, né? Ele não fica contemplado dentro desse de carcinicultura, não, né? Seria uma coisa distinta, né? Isso. Quer dizer, é outro cultivo, né? Cultivo de ostra, né? Ah, tá. Agora, com relação à piscicultura, eu gostaria de falar um pouquinho, eu sei que o período de defeso já acabou, né? Acabou no final do mês de março. Então, acabou março, acabou o período de defeso,
os pescadores já podem voltar a comercializar. Mas a que peixe está essa situação no Maranhão? Porque sempre é uma polêmica danada que os pescadores ficam sem direito ao seguro que é pago, eles foram desabilitados. Aí de vez em quando tem uma notícia nova a respeito dessa situação. Aí a gente sempre vê que o senhor está falando a respeito disso, porque tem alguns deputados aqui na Assembleia que já trabalham nesse setor. Como é que está isso hoje? Os pescadores, eles foram realmente descredenciados, eles estão sem receber? Como é que está essa situação? Houve uma decisão do Supremo recente, liberando, né? As portarias estavam suspensas, o governo federal entrou com uma ação com relação à questão do defeso e, claro, em contrapartida, o próprio Congresso Nacional desenvolveu uma conjuntura legal realmente para poder rever essa situação, porque são portarias antigas que prevêem, né, que na época, por exemplo, no final do ano, tem as épocas, né? Agora, recentemente, nós terminamos o período de defesa no mês de março, foi o último período, ou seja, isso vem de um estudo do IBAMA. Então isso já vem definido, isso demonstra que é uma questão ambiental, de preservação das espécies, até por isso que o governo instituiu o chamado defeso. Por quê? Para preservar as espécies. E aí o pescador, infelizmente, nessa época, ele é proibido de pescar, era proibido. E o governo simplesmente, por conta de uma questão econômica, né, da crise que todos nós conhecemos, acabou com o defeso, ou seja, acabou com o pagamento. Com o pagamento, o período de defeso continua, mas o pagamento por esse período não trabalhado não continua, é mais ou menos isso. Em algumas portarias, outras foram liberadas. Por exemplo, a portaria naquele eixo do Tocantins, por exemplo, que pega uma parte do Maranhão, Imperatriz, ali, enfim, pega realmente um eixo do estado, foi liberada. Os pescadores receberam normalmente. Agora, a portaria 85, ela foi suspensa. Essa portaria 85 é mais de águas interiores, da bacia do Itapecuru. É onde nós estamos incluídos mais. Exatamente, onde tem mais pescadores. E, em função disso, de outras bacias que também, de outras portarias que foram suspensas, deu um montante aí significativo de pescadores que não receberam, não só aqui no Maranhão, como também no Pará e em outros estados. Essa é uma situação que pode ficar permanente a partir de agora, através dessa portaria, ou passar dessa crise financeira, a situação pode ser revista. Como é que fica a situação desses pescadores? Que eu acredito que fica muito complicada, né? Hoje, na atual conjuntura, o Supremo liberou, ou seja, na questão legal foi demonstrado que realmente o pescador teria esse direito, né? O que o governo tem que ver é, por exemplo, os pescadores que estão aptos a receber. Por exemplo, se ele não pescou assim, de forma profissional, de forma ininterrupta, né? Porque para ele ter direito de fazer jus a esse benefício, ele tem que ser um pescador profissional, pescar todo o tempo, né? Alimentar a sua família, comercializar a produção, para que ele tenha acesso a esse benefício. Isso tem que ser revisto. Aqueles que não fazem isso não têm direito a esse benefício. Deixa eu só fazer aqui o papel do advogado do contra. O senhor fala que o pescador profissional que tem direito a esse recebimento. E a gente sabe que na hora do registro, muita gente que não é profissional acaba se infiltrando dentro e acaba recebendo benefícios que não teria direito, deixando muita gente que tem direito do lado de fora. Essa é uma situação que pode ser revista, que esses cadastros podem ser revistos para garantir mesmo esse benefício para quem precisa do benefício e para quem usa dele? Exatamente, porque o Maranhão em si, ele vive a pesca artesanal. A nossa pesca em todo o nosso litoral, inclusive, nós temos esse registro. O Maranhão, a nossa pesca é artesanal, é diferente de Santa Catarina, que é industrial. Então, é claro que há que se fazer um critério assim, mais apurado, mas a própria lei, ela dá margem a essa interpretação. Porque, por exemplo, se você é um pescador artesanal, em detrimento do pescador profissional, ou seja, é difícil você saber onde inicia um e termina o outro. Ou seja, tem que ter uma previsão legal, mais consistente, para que não haja mais as dúvidas, né? E assim realmente a gente mantenha só o pescador profissional. E você pode confundir uma coisa com outra, exatamente. Os dois serem beneficiados ou nenhum ser beneficiado, na verdade, exatamente, né? A perspectiva, infelizmente, o que acontece? Nós sempre fizemos, por exemplo, vários critérios de poder fazer um recadastramento permanente. O próprio Ministério hoje também está definindo. Hoje o Ministério da Pesca ele foi incorporado à Agricultura. Então, a agricultura está realmente buscando outros rumos realmente para definir essas questões legais, para poder realmente ficar com um marco regulatório mesmo desse setor mais definido. É necessário, né, para que beneficie quem tem direito. Nós somos partidários dessa opinião também. Queremos que seja beneficiado quem tem direito. Quem né? tem direito, porque acaba penalizando um por conta do outro que não tinha direito e acaba os dois perdendo. Mas nós vamos fazer um rápido intervalinho mais uma vez e daqui a pouco a gente volta para continuar conversando aqui sobre os projetos do deputado Júnior Verde. Minutinho só e a gente volta logo.
de volta para o nosso último bloco de conversa aqui com o deputado Júnior Verde sobre projetos de carcinicultura e outros projetos de interesse dessa área. Deputado, recentemente o senhor esteve em Brasília. Eu imagino que deve ter ido tratar de assuntos referentes também a esses projetos. O que é que o senhor conversou por lá? Olha, na nossa agenda em Brasília, nós tivemos no Ministério do Esporte, inclusive levamos várias demandas de alguns municípios. Mas já foi por outro lado, não tem mais nada a ver com carcinicultura. Pois é, não, mas fez parte da nossa agenda, né? E claro, sem perder esse foco, né, da produção, nós tivemos no Ministério da Agricultura, em várias agendas, né, lá na agricultura, entre elas, uma muito importante que foi no setor de aquicultura. Tivemos sendo recepcionados pelo Binho, que é o diretor desse departamento, e lá tivemos uma boa notícia. Nós já temos a previsão até maio, né, para as licitações das áreas. Nós conseguimos, durante a superintendência, fazer tipo lotes no mar, né, em alguns trechos do nosso litoral, na parte desde Humberto de Campos a Icatu, que foram demonstrados propícios para o cultivo, lotes com registros, né, do Ministério, sendo registrados, para que nós pudéssemos depois fazer as licitações dessas áreas, né, para cultivo da ostra. Peraí, deixa eu entender. E foram liberados. Primeiro foram identificadas as áreas produtoras de ostra, mais ou menos isso. Para depois fazer, como é que eu posso dizer, a limitação dessas áreas. Delimitamos marinha, pegamos também a questão do SPU, né, que realmente lida com a questão dos registros das áreas da União, licenciamento ambiental, tudo definido. Então foram delimitadas as áreas e hoje, a partir de até maio, nós vamos ter a licitação dessas áreas para as pessoas que querem cultivar ostra, né, vão estar realmente ali legalizadas, até para buscar financiamentos, para realmente buscar investimentos para esse setor. Já podem ser elaborados projetos, mesmo que sejam projetos pequenos, mais rudimentares, mas eles já vão ter direito ao investimento se quiserem praticar a ostinocultura. Ostinocultura. O cultivo de ostra, né? Então, qual é o resultado disso? Nós tivemos, inclusive, eu tenho uma planilha aqui com previsão de mais de 600 empregos diretos, mais de 2.500 empregos indiretos, e também, né, a questão da produção, que vai gerar em torno de quase 2.000 toneladas. Aqui na ilha, a gente teria algum ponto de produção de ostra? Temos ali, inclusive, ali no município da Raposa. Da Raposa, né? Eu lembro quando a gente está ali na praia, principalmente do Araçagi, tem muita ostra, né? Isso. E a gente gosta de ficar conversando com o pessoal, ele sempre diz que é da área da Raposa. Ali a gente pode ter uma área de produção, pode ter uma área de produção. Essa área ela não entrou nesse estudo. Por quê? Porque nós observamos e priorizamos, por exemplo, como ela tem uma influência ali mais perto da questão do município, da cidade, e aí, sabe, a ostra, como ela é depuradora, a gente tem que ter um ambiente, digamos, mais límpido, né, para esse cultivo, ou seja... aí já entra a questão ambiental também, a questão ambiental. Então, nós priorizamos áreas que pudessem realmente, primeiro, não tivesse uma influência muito forte de marés, porque foi uma análise, né, que foi feita, inclusive, pelo estudo, como também a questão da proximidade com a cidade. Essa por conta da poluição, enfim, aí tem que ter uma área assim, mais afastada, e tudo isso foi analisado, todos os critérios ambientais, técnicos, para que nós pudéssemos cultivar uma ostra muito saudável, que possa ser comercializada assim, sem nenhum tipo de problema. E com isso a gente tem um aumento da produção, né? Quando ficam as áreas já delimitadas para o cultivo de determinada coisa, você aumenta a produção, porque ali só vai se cultivar isso, com certeza você vai ter uma produção bem maior. Essa que é a perspectiva. Eu expressei ainda há pouco, mais de 2.000 toneladas da produção que pode vir só do cultivo de ostras. O senhor falou agora na questão da economia, da geração de empregos. Todas essas, o senhor está falando agora só da ostra, mas com relação a todas essas culturas juntas, o senhor tem ideia do impacto que ela pode ter na economia do Estado? Quer dizer, a gente pode ter um crescimento nesse sentido? Com certeza, né? Até porque o cultivo, qualquer que seja ele, tanto do camarão como da ostra ou do peixe, né? A gente sabe que tem pessoas envolvidas. A cadeia produtiva, ela permite realmente a geração de muitos empregos, diretos e indiretos. Sim, claro. Eu ainda há pouco citei o exemplo. Olha, a ostra pode gerar, só para esse primeiro cultivo, das áreas não onerosas que vão ser licitadas, só para esse primeiro momento vai gerar em torno de 600 empregos diretos. E mais de 2.000 empregos indiretos, ou seja, já demonstra que realmente o setor ele é um setor de investimento. A gente tem a cadeia de produção, a cadeia de distribuição, aquela coisa toda que sai gerando, tipo... uma cadeia mesmo, né? Sai gerando vários tipos de da pessoa que cultiva, que cuida, né, do técnico, da questão da pessoa que comercializa, da distribuição, da comercialização, aí vai até a ponta final que é o consumidor. Exatamente, essa é a perspectiva. Então a gente vai ter
um ganho de empregos nesse sentido bem significativo. Vamos sim, eu sempre apostei nesse segmento. Nós precisamos gerar alimentos, até porque nós estamos falando do aumento da produção. E para aumentar a produção, nós temos que ter investimentos. Então, esses investimentos, primeiro que nós estamos fazendo é a legalização. Nós conseguimos passar, por exemplo, imagine de 2010 até hoje, vamos colocar aqui 6 anos realmente, e hoje nós vamos já pensar na licitação das áreas. Por quê? Porque um processo demorado. É um processo demorado. Veio realmente de estudos, das análises, do licenciamento ambiental, envolve vários órgãos, desde a ANA, que é a agência das águas, também passou pelo SPU, IBAMA, e imagine o tempo que realmente de reuniões, mas a nossa gratificação é saber que realmente nós estamos iniciando esse trabalho. E é claro que quando você direciona realmente suas atividades para o fortalecimento desse setor, nós estamos buscando realmente a consolidação. E é isso que nós estamos alcançando hoje, com a regulamentação que foi da Carcinicultura, com a licitação que vai ser das áreas hoje para o cultivo de ostras, e eu não tenho dúvida que o Maranhão ele vai ser um grande realmente produtor nesse segmento da aquicultura no Brasil. Esse primeiro semestre está bom, né? A gente teve em março a sanção da lei. Agora, em maio, né? Se Deus quiser, em maio nós vamos ter a liberação da delimitação das áreas. Inclusive, foi até anunciado pelo ministro anterior, que é o Helder Barbalho, ele anunciou inclusive a liberação já das licitações, mas que com essa fusão dos ministérios, que todo mundo deve compreender, que a questão, infelizmente, a questão política tem prejudicado a questão econômica, né? E infelizmente nós estávamos comemorando as licitações, as pessoas estarem já definindo as suas áreas, buscando seus financiamentos, investindo, mas infelizmente houve um atraso, né? Mas quem já esperou tanto tempo pode esperar um pouquinho mais, porque nós vamos realmente... Isso falou, as pessoas correrem atrás dos investimentos. Essas pessoas vão ter um apoio técnico na hora de elaborar esses projetos, porque eu imagino que para você receber recursos, você tem que apresentar um projeto de produção, essa coisa toda. Esse pessoal vai ter um apoio e um técnico para fazer isso, né? Com certeza. Nós vamos buscar esse apoio. Isso. Inclusive, eu tenho hoje uma reunião com os presidentes do SEBRAE, com o João Martins, até para poder, também um dos temas que nós vamos abordar, para falar da aquicultura, e o SEBRAE ele pode dar esse know-how, por exemplo, na comercialização, no negócio, né? Porque é um negócio. É verdade, é um negócio. E o negócio tem que dar certo. Se ele for buscar um financiamento, também vamos trabalhar a questão dos financiamentos com os bancos e o apoio técnico realmente para esse início. Nós temos aí as universidades, nós temos órgãos, por exemplo... Vocês vão ter que buscar várias parcerias para trabalhar nesses projetos que vão buscar aparecer, a Secretaria de Agricultura para incentivar, porque tem técnicos da Secretaria de Agricultura, engenheiros de pesca que podem incentivar, podem realmente mostrar como se fazer o cultivo, né, mais adequado. E tudo isso realmente nós queremos unir como elos de um processo para que possa realmente gerar essa divisa que nós queremos. Porque imagina que o pescador lá, artesanal, aquela pessoa que hoje vai tirar ostra com todo o sacrifício, ela sabe fazer, mas ela precisa de técnicas que incrementem essa produção. Você vai ver com a técnica, se ele tira hoje, eu não sei como é que a gente diz, se é um couve, se é um saco, se ele tirar um saco de ostra, ele pode tirar 2 do mesmo espaço se ele tiver técnica, né? E é isso que vocês vão oferecer junto com o projeto. Inclusive, eu posso até citar um exemplo de Itães, por exemplo, a questão do peixe, que é mais comum, né, na piscicultura. Lá em Itães, hoje a produtividade, só para a gente ter uma ideia, né? Eles estão conseguindo, com um quilo de ração, com menos de 1 quilo de ração, que o peixe engorde 1 quilo. Ou seja, a conversão alimentar. Ou seja, com quase, às vezes até menos ração, você consegue uma produção maior. Isso, entendeu? Então a ideia é essa, é você no manejo, você conseguir, por exemplo, uma produção maior, ou seja, o que nós queremos é isso, que eles tenham em menos espaço, mais produção, essa é a perspectiva. Mas só uma curiosidade, o senhor é partidário de alguma dessas culturas, o senhor cultiva o quê? Peixe, camarão, ostra? Nós estamos cultivando peixe. Ah, bom. Mas agora, com o camarão que já tá sancionado, você também vai cultivar peixe, né? O camarão, vamos cultivar camarão, porque é bom, faz bem em todos os sentidos. É verdade, vai cultivando todos, até para dar um exemplo disso, olha, todos dão resultado e todos precisam ser tratados da mesma forma e com o mesmo carinho, que vai dar um incremento na produção de quem, quer dizer, vai dar um incremento na economia de quem produz e na economia do Estado também, que é bom para todo mundo, né? Exatamente. Deputado Júnior Verde, muito obrigada pela sua participação. A gente ficaria conversando aqui a manhã inteira sobre camarão. Hoje depois vai dar até fome de café maravilhoso, um bate-papo excelente. A gente já ia até pensar no almoço depois dessa conversa de camarão, de peixe, de ostra. Depois do café a gente vai pensar no almoço. Com certeza. Mas muito obrigado. E o senhor está convidado para vir quando quiser. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom dia para o senhor. Bom dia. E você já sabe que o conteúdo desse programa está à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br, e também nas nossas redes sociais.
E amanhã, a partir de 8h30, estou aqui com novas entrevistas, novas notícias e muita informação para você começar sempre sua manhã bem informado. Tchau e até amanhã. Darkness soon ends.